TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Estamos ao vivo agora, 1h04, e você vai ver a reunião da Comissão Especial de Estudos, que vai falar sobre a desburocratização da administração pública municipal. Acompanhe na presidência do vereador Paulo Gaspar. Boa tarde a todos. Bem-vindos à segunda reunião da Comissão Especial de Estudos sobre desburocratização na administração pública municipal. Hoje nós temos a honra de receber a Abrazel RMC, o presidente Matheus Mazon e o Dr. Gustavo Maggioni, que logo eu passo a palavra para eles. Quero agradecer aí a presença do Major Jaime, que é da comissão, também ao Felipe Marquesi, ao Rodrigo da Farmadic e o Igor Diego, que são os demais membros. E também agradecer todo o corpo técnico da Câmara que está nos auxiliando e a todos vocês que nos assistem. Então, muito boa tarde, presidente Matheus Mazon. Antes de eu passar a palavra, só lembrando que o objetivo da nossa comissão de desburocratização é trazer os diversos setores, como no caso aqui é bares e restaurantes, para trazer para nós as demandas, os problemas, os gargalos do dia a dia para se empreender na cidade de Campinas ou mesmo na região metropolitana, os desafios que nós temos para simplificar a máquina e a administração municipal. O Estado ele tem que ser um facilitador de negócios, um facilitador do empreendedorismo, e o que nós vemos na prática é que a burocracia é um dos maiores males que não só em Campinas, mas impera em todo o Brasil e fazem com que o ambiente de negócio seja muito difícil, que seja uma aventura você se tornar um empreendedor, seja em Campinas, seja em qualquer lugar do Brasil. E Campinas é um dos, por ser uma metrópole, entre as 10, 11 do Brasil, em pujança econômica e inovação e todos os desafios que tem uma metrópole desse tamanho, a burocracia é uma das piores possíveis no país. Então, o nosso desafio é muito grande para desburocratizar, para simplificar o ambiente de negócios. E aí a gente conta hoje com a contribuição do setor de bares e restaurantes, que tem feito um trabalho maravilhoso, tanto a nível de Campinas como a nível de Brasil. O Matheus, eu já acompanho o trabalho dele há muitos anos. Tenho muitos amigos, donos de restaurantes aí, bares, que a gente sabe o dia a dia quanto que eles sofrem, e ainda mais com a pandemia a gente sabe que eles são um dos piores, não digo o pior, mas estão entre os dois piores, talvez, mais afetados aí, como o da hotelaria, que também virão aqui no próximo evento. E eu deixo então com a palavra o Matheus e depois o Dr. Gustavo, para eles terem a liberdade de expor toda a realidade do dia a dia que enfrenta o setor de bares e restaurantes. E depois, no final dessa comissão, depois de todas as reuniões que nós fizermos, teremos um relatório que será levado ao prefeito Dário Saad, e aí se iniciarão as tratativas para que a gente possa efetivamente mudar a legislação e, com o apoio da Câmara Municipal, a gente possa fazer um trabalho que realmente vá ser pioneiro nesse sentido de simplificar a máquina e a administração pública. Antes de eu passar para o Matheus de novo, vou abrir para o Major Jaime e para o Igor Diego para dar uma palavrinha aqui, porque são os membros da comissão também que estão conosco, e aí a gente deixa à vontade o Matheus e o Gustavo sem interrupções. Boa tarde, Major. Boa tarde, presidente. Agradeço o convite para a participação. Prazer em ver o presidente Matheus Mazon, prazer também ver o doutor Gustavo Maggioni, né? A gente teve um bate-papo em um tempo, né, recente, e logo na sequência é impressionante, né? A gente conversou naquela oportunidade e parece que as coisas ainda pioraram um pouco mais. A gente teve mais dificuldade ainda para bares e restaurantes. Acredito que vocês vão poder explanar muito, falar muito sobre esse assunto, um assunto que vocês dominam e que vocês têm soluções. Basta que o poder público possa ouvi-los e possa também ter essa mesma sensibilidade. E como foi falado pelo nosso presidente,
o Estado, né, no caso aqui, o poder público municipal, ou seja, o estadual. O seu áudio... E aí não é isso que a gente vê. A gente vê tantas dificuldades são impostas a vocês e não são colocadas as formas mais simples de se fazer o negócio. Mas eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês, abraço ao nosso presidente Paulo Gaspar, ao nosso presidente Matheus Mazon e doutor Gustavo, né? E eu só não vou poder acompanhar todo esse tempo, inclusive vou ter que desligar minha câmera, que eu vou entrar em deslocamento agora, mas eu vou estar acompanhando vocês aí, né? E vamos estar ouvindo o que vocês têm a relatar. Um grande abraço, né? Sucesso aí nessa nova jornada. Um grande abraço. Muito obrigado, Major. Major é parceiro de todas as batalhas aqui, uma mão forte aqui na Câmara Municipal e a gente sabe que pode contar com ele sempre. Doutor Igor Diego, né, nosso colega de comissão aqui, seja bem-vindo. Ô, Paulo, muito obrigado, presidente. Parabéns aí como conduz a comissão que o senhor propôs a criação aqui. É uma oportunidade que o senhor, através, né, aí das ideologias do Partido Novo, que está sendo adotado em outros lugares também, essa comissão do Brasil, e o senhor aqui conduzindo de maneira brilhante. Gostaria de agradecer também ao Matheus aí pela presença aqui. Como membro da comissão, eu me coloco à disposição também, tá, Gustavo, para a gente colaborar no que for possível, encontrar juntos maneiras, o que eu puder, ajudar a comissão, ajudar o presidente e também ao colega, o Major Jaime, como o Paulo disse, é um companheiro realmente de todas as batalhas aí, foi uma grata surpresa aí, tanto o Paulo quanto o Major, então saiba que tem pessoas aqui, vereadores aqui, realmente sérios, comprometidos e no que for cabível aí a Câmara Municipal, vocês estão com vereadores aqui responsáveis que está disposto a ajudar. E, principalmente, eu gostaria de dizer que eu estou aqui para aprender com vocês, tá? Isso, para mim, aqui do que se trata, é novo para mim. Eu venho, né, do Campo Grande, eu venho de uma linha diferente de atuação. Então, estou aqui para aprender, estarei ouvindo aqui também, e sejam todos bem-vindos e parabéns, presidente. Muito obrigado, Igor, pelo apoio de sempre. Estamos juntos aí por uma Campinas melhor e parabéns pelo seu trabalho também, pelo protagonismo, tanto aqui na Câmara Municipal quanto na região ali do Campo Grande, que é onde você atua muito exemplarmente. Lembrando que no final teremos abertura para perguntas aí para os telespectadores poderem interagir aqui com o Matheus Mazon e com o Dr. Gustavo. Então agora, sem mais interrupções, com a palavra presidente Matheus Mazon. Muito obrigado pela presença. Obrigado, presidente Paulo. Boa tarde, Major. Boa tarde a todo mundo aí presente, os telespectadores. O Igor, estamos aprendendo junto, viu? Dono de restaurante que sentado pela segunda vez aí por causa da pandemia no plenário aqui da Câmara, mas trazendo um aprendizado aí que a gente sente na pele aí essa burocratização e essa dificuldade de empreender. Então, a gente teve há um tempo atrás, né, o Major, junto com o presidente Paulo Gaspar, nos visitaram na sede da Brasel, onde a gente teve a chance de mostrar um pouco do trabalho que a associação estava fazendo, junto com o Gustavo, Dr. Gustavo, do escritório Fagner Magione, para tentar entender como que funciona a vida do empreendedor, principalmente de bares e restaurantes na cidade de Campinas, e como a gente poderia tentar simplificar e melhorar isso. Então, antes da gente entrar nos resultados desse trabalho, eu queria contar um pouco aí desse cotidiano, que eu acho que é importante a gente balizar todo mundo para entender essa dificuldade de como a gente tem um pouco de loucura aí para empreender, abrir empresas e tentar gerar emprego, gerar receita e renda no país. Então, a gente está aqui com a Brasel há 3 anos, e a Brasel Nacional ela tem um plano que chama Simplifica Brasil, onde a gente tenta construir
um alicerce, bases para o empreendedorismo que sejam de forma mais simplificada e que melhore a qualidade de vida da população. Inclusive, é o slogan nosso da Brasel, por um Brasil mais simples de se empreender e melhor de se viver. Então, a desburocratização ou a simplificação está na alma nossa da associação, e quando a gente trouxe, há 3 anos e meio, a associação para Campinas, isso mostrou muito pertinente. Como você bem disse, é uma cidade grande, é uma metrópole regional e muito acontece aqui. E as dificuldades, quando você está numa cidade menor, você tem um pouco mais de contato e consegue resolver algumas coisas que uma máquina maior é mais difícil. Então, quando a gente começou no meio do primeiro ano, eu vou até contar um caso aqui de 2019, a gente começou a entender que era muito complicado e muito complexo empreender em Campinas. Eu tenho um restaurante aqui em Campinas há 5 anos, demorou 3 anos para eu conseguir tirar o alvará do meu restaurante. E essa história pode parecer loucura, mas é o comum. Todo mundo, você vê casos aí de estabelecimentos que têm 10 anos trabalhando com protocolo e pedidos e repedidos de alvará, aonde isso acaba repelindo o empresário de investir dinheiro na cidade, gerar emprego e abrir seu negócio, porque gera uma insegurança jurídica muito grande. Então, a gente vendo isso, tentando trazer o Simplifica Brasil, que a gente renomeou para Simplifica Campinas, a gente começou um trabalho de tentar entender o que é esse ambiente legal que permeia aí o nosso setor, e começamos a entender como isso funciona na prática. Então, em 2019, eu acompanhei por 24 reuniões cerca de 15 donos de estabelecimento de Campinas para ir na Secretaria de Urbanismo, entender qual que era a dificuldade e qual a dificuldade que impedia aquele alvará de ser expedido ou aquela renovação de ser expedida, e entender os processos que acontecem para que um estabelecimento ele esteja dentro da lei e possa funcionar. Então, a gente fez isso durante 6 meses em 2019, e inclusive a gente apresentou um relatório com os dados desses restaurantes e o que tinha andado e o que não tinha andado no começo de 2020, fevereiro de 2020, um pouco antes da pandemia. E aí, com a pandemia, a gente teve que parar esse trabalho, e está sendo muito bom agora retomar junto com a Câmara Legislativa e tentar fazer com que o Executivo ajude a gente a resolver isso. E aí, destes restaurantes que a gente sentou, essas 24 reuniões que eu acompanhei os empresários para conversar com o poder público, muito pouco andou. Então, a grande maioria dos relatos, depois de 6 meses tentando resolver, é que o alvará não tinha expedido, ou tinha alguma questão que pegava, e os problemas vão desde eu preciso ter uma vaga de carga e descarga, porém, se eu coloco essa vaga de carga e descarga no meu projeto, a INDEC precisa validar onde vai ser essa vaga de carga e descarga, e aí eu não consigo validar. Então, a própria legislação ela ficava com 2 regras diferentes, antagônicas, que fazia com que o empresário não conseguia resolver seu problema. Então, isso é um caso bem emblemático, a gente fala da questão de vagas, e tinha até o projeto que estava extraviado dentro da secretaria por mais de 6 meses. O empresário não entendia por que o projeto dele não andava. E daí a gente tirou várias conclusões, e uma das principais conclusões que a gente tirou nesse trabalho, nesse processo, foi que é muito mais complexo do que a gente imaginava. E aí isso deu origem a um trabalho, que foi um contrato que a Brasel fez junto com o escritório do Dr. Gustavo, para a gente fazer, vamos entender o que tem. Quando a gente, só para contar como funciona para você abrir um restaurante. Você vai, acha o ponto, entende o teu público, faz toda a parte do teu business plan, e agora eu vou aprovar. A aprovação tem 2 caminhos. O caminho da parte de reforma, toda a parte de urbanismo, e tem a parte de licença de uso e de operacionalização, de funcionamento. A gente não entende como faz isso. E a gente vai explicar por que a gente não entende. Então, qual que é o caminho mais fácil? Eu vou contratar alguém que entende. Então, você tem, antigamente chamava de despachantes, agora acho que deve ser consultores. E essa pessoa entende um pouco do caminho e vai
trilhando isso e resolve esse negócio para você e fala, você precisa desses documentos, você precisa apresentar esses laudos, você precisa fazer esse tipo de planta, e enfim. E quando a gente ia conversar com esses despachantes, consultores, a gente tinha informações diferentes do mesmo assunto com consultores diferentes. Mas como assim não tem uma regra clara, específica, um checklist de documentação para a gente resolver a situação? Isso a gente não conseguia entender. Então, neste momento a gente falou, não, vamos fazer um trabalho onde a gente entenda 100% do que tem de legislação que impacta o setor de bares e restaurantes. E aqui vale um parênteses, presidente, que quando a gente fala de bares e restaurantes, tem um pedaço da legislação que é específica para bares e restaurantes, mas um bar e restaurante ele não deixa de ser um pequeno comércio e serviço. Então, na hora que a gente consegue desamarrar essa situação para bares e restaurantes, a gente está desamarrando isso para a grande maioria dos pequenos empresários, dos pequenos empreendedores que começam. Então, é um trabalho que pode ajudar muito mais gente, desde a lojinha que eu falo, desde a lojinha do celular, que não precisa de um laudo da Anvisa para liberar a tua cozinha, que é específico do setor, mas ele precisa passar por um processo de liberação da sua reforma, que é igual do que tem no setor de bares e restaurantes. Então, a gente fez esse trabalho durou aproximadamente 4 meses, né, doutor Gustavo? E por incrível que pareça, a gente descobriu que o negócio é muito, muito pior do que a gente imaginava. Então, só para ter uma ideia, hoje, para você abrir um bar, 10 lugares, uma casa pequena, que vai ter, vamos colocar 10 funcionários, uma casa que não é tão grande, o dono de restaurante tem que ler mais de 700 páginas, que não dá para entender. Isso a gente está falando só não estamos falando nem de paralegal, né? Só de relatórios. Só de lei e decretos. Quando entra dentro daquela autarquia, qual que é a regulamentação, a gente nem entrou nesse detalhamento, que é um pedaço muito importante também. Então, hoje, no começo de 2020, nós tínhamos 129 leis que um bar e restaurante precisava entender para poder abrir. E sendo que muitas dessas leis eram antagônicas entre si. Então, na hora que você colocava, você ia tentar colocar a regulamentação dessa lei em prática, ela esbarrava na regulamentação de outra lei. E isso faz esse emaranhado que ninguém consegue tirar seu alvará em 6 meses, em 3 meses, em 1 mês, quem dera 3 anos. Então, a gente fez esse trabalho. E a nossa ideia com este trabalho era, junto com o Executivo e o Legislativo, vamos tentar simplificar isso. E aí foi uma grata surpresa ter a comissão, foi uma surpresa mais grata ainda vocês terem convidado a gente para poder trazer essa informação aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma grata surpresa a gente ver os resultados da gente simplificar, da gente conseguir deixar isso mais mastigado para que quem quiser empreender na nossa cidade consiga facilmente entender como que faz, entender os custos que tem, entender quais são os caminhos a se percorrer e dessa forma colocar um empreendimento novo aqui, que seja um bar, que seja um restaurante, que seja uma lojinha de celular e assim por diante. Então, Gustavo, se você puder contar um pouco do conteúdo aí, né? Depois a gente vai conversando um pouco a respeito. Eu vou trazendo exemplos do setor, de como que isso impacta o nosso dia a dia. Mas só para ter uma ideia, dessas 129 leis, 77 leis são municipais. E tem muita coisa redundante, né, doutor Gustavo? Exato. Primeiramente, agradeço o convite da comissão, agradeço aí aos vereadores aí que se dispuseram realmente a discutir esse assunto, como bem colocado pelo Matheus, a pedido da Abrazel, o escritório fez um levantamento de quais são as leis que impactam diretamente o setor de bares e restaurantes no município de Campinas, para que tenha o seu regular funcionamento. O que a gente buscou entender é o porquê que se demorava aí mais de 3 anos para se obter um alvará, ou seja, hoje a maioria dos estabelecimentos comerciais no município de Campinas operam com
documentos provisórios, ou seja, com protocolos, né, e sem, de fato, obter o alvará de funcionamento. Se me permitirem, eu vou aqui colocar se eu conseguir aqui Tá travado aqui, mas eu vou falando aqui. Eu acho que dá para a gente também ser bastante sucinto na análise. Ou seja, o escritório fez uma análise legislativa onde a gente tentou levantar o que precisa para que um restaurante aí consiga ter seu regular funcionamento no município de Campinas. Agora está liberado aqui. Ok. Então, conforme colocado aqui, ou seja, hoje no município de Campinas, um bar e restaurante, para poder estar funcionando, ele tem que respeitar 77 leis diretamente ligadas somente no município de Campinas. Tá? Nós colocamos aqui uma legenda, né, do que são essas leis. Então, acessibilidade, alvará, antifumo, cartazes, plano diretor, regulamentação de empresas, parte tributária, vigilância sanitária, né? Ou seja, isso está representado aqui no gráfico, né, do que mais impacta aí na abertura de um restaurante. No estado de São Paulo, ou seja, leis estaduais, são mais 32 leis, tá, ligadas diretamente aí ao nosso setor, aonde nós temos também acessibilidade, direito à informação, cigarros, bebidas, consumo e a vigilância também mais 3 legislações, né? Também aqui demonstrado no gráfico o quanto isso representa cada tipo de lei, né? E quanto à federação, ou seja, as leis federais, são mais 15 leis ligadas diretamente aí ao setor de bares e restaurantes, né? Também aqui consumo, novamente, ambiental, sanitária, segurança e economia, né? Também representada aqui no gráfico. E aqui a gente coloca que o cronograma de trabalho estabelecido quando desse levantamento foi justamente levantar quais são todas as leis que impactavam diretamente, né? Fazer análise, né, de cada assunto, ou seja, o que isso representava dentro de um restaurante. E aí a gente chegou nesse trabalho de mais aí de 700 páginas, aonde tem a proposta de alteração, ou seja, a maioria ali são leis obsoletas ou que já tem alguma regulamentação em outra legislação, seja estadual ou federal, né? A unificação de leis que tratam do mesmo assunto, ou seja, hoje a gente conseguiria reduzir significativamente sem alterar nada, apenas tirando o excesso, ou seja, o que já está regulamentado pelo Estado, eu não preciso regulamentar aqui no município, né? E a criação de um novo dispositivo municipal onde tratasse desse assunto de forma clara, ou seja, para que o empresário ele tenha conhecimento prévio do que ele vai precisar fazer para poder abrir um restaurante. Então, a gente tem aí uma ideia bastante que a gente entende que é salutar para o município, né? Ou seja, a facilidade em abrir empresas, ela gera emprego, ela gera a economia, ela faz fomentar a economia na cidade, ela tem um impacto muito grande e a maioria da economia é feita por pequenos negócios. Então, hoje, essa proposta da Brasel vem a buscar aí trazer para esta comissão uma análise para que seja mais fácil essa desburocratização do setor. Ou seja, não é possível que um empresário, para abrir, como disse o presidente Matheus, um pequeno comércio, né, com aí 4, 5 funcionários, demore 3 anos para obter um alvará de funcionamento, né? Ou seja, ele está funcionando de maneira aí, irregular durante esses 3 anos, com um documento precário, né? Não é possível que um funcionário hoje que queira sair de uma grande empresa para montar sua pequena empresa tenha tanta burocracia, ou seja, então você impede com que esse pequeno comerciante comece um novo negócio, né? Nós demonstramos com esse estudo de que não se trata de afrouxar as leis existentes, não se trata de banalizar as leis existentes, mas sim criar mecanismos que sejam eficientes e, ao mesmo tempo, acessíveis para que possam ser cumpridos e, inclusive, para que possam ser também fiscalizados pelo poder público. Porque a gente também percebeu isso daí, que
em muitos casos que o Departamento de Urbanismo estava com processos parados, existiam próprios conflitos de informações. Ou seja, o que a gente falou, às vezes você pede uma informação para a INDEC, mas depende da CETEC, depende do DU, e aí um não conversa com o outro, e o empresário fica sem poder realmente abrir o seu comércio. Então, esse estudo que foi feito não se trata de vamos tirar as regras do setor, mas sim simplificar para que seja fácil empreender, para que realmente haja uma concorrência leal entre os estabelecimentos, ou seja, que todo mundo esteja cumprindo a mesma regra, para que você tenha uma cidade aí com empreendedorismo pujante, para que Campinas realmente tenha o crescimento que merece e que é necessário para Campinas e região enfrentar aí essa crise que nós estamos vivendo e possa viver dias melhores. Muito boa exposição, tanto do Matheus quanto do Dr. Gustavo. Eu fico feliz também de estarmos alinhados, né, com essas bandeiras da desburocratização e também da revogação de leis obsoletas, que é o tema de uma outra comissão que nós temos aqui na casa, do qual também sou presidente, para a gente rever. O nosso chefe de gabinete aqui, Daniel Biscola, ele já fez, junto com os demais assessores, uma triagem. Começou, eu nunca guardo os números, 50 mil leis no começo, e nós... E imagina que loucura, né? Você fazer um apanhado de 50 mil leis aqui na Câmara Municipal de Campinas, e aí nós chegamos em quanto agora com as filtragens? 5 mil, 7 mil leis. Então, assim, a gente está afunilando, separando o nome de rua, separando tudo que não interessa para ninguém, para chegar no cerne da questão e a gente vê o que dá para tirar dessas leis obsoletas que atrapalham e se tornam leis redundantes, né? Então, além dessas duas comissões tão importantes, nós também temos 3 projetos na casa, que um é o Estatuto da Desburocratização, para a gente criar um clima, um ambiente de negócio saudável e facilitar a questão dos alvarás, principalmente. Então, se você tem um prazo determinado de 15 dias ou 20 dias para determinado setor, se o poder público não cumpriu a sua missão, está automaticamente liberado. E também temos o Código de Defesa do Empreendedor, onde a presunção de inocência, né, a presunção de boa-fé do empreendedor, ela tem que ser um fator determinante, não o contrário hoje, como você tem que provar a sua idoneidade para o Estado, que você está apto a empreender, né? E toda essa confusão de leis aí que vocês citaram. A gente espera que esses 3, além do terceiro, que seria o QR Code, para acabar com as plaquinhas, com os cartazes que enfeitam, né? Enfeitam o ambiente dos restaurantes, dos bares, né? É decorativo, é lindo, né, de se ver, mas é uma coisa que é uma loucura, né? Que nem o dono do estabelecimento sabe para que serve tanta coisa ali. E muito menos o consumidor que vai ali, ele vai ficar estudando o que está escrito ali naqueles cartazes, né? Então você teria um QR Code onde você coloca ali o seu celular e você tem acesso, como no cardápio, né? Hoje você tem um menu pelo celular. Então a gente espera que essas iniciativas aqui avancem na Casa Legislativa, em consonância com essas duas comissões, e espero que muitas outras pautas a gente venha a trabalhar nesse sentido para a gente conseguir esse objetivo que temos em comum. Sem perguntas do pessoal? Não, né? Daniel quer colocar alguma coisa? Municipais, 77. O ideal é você condensá-las. Hoje o ideal seria que as leis municipais, tem várias legislações que estão previstas no município, que já são previstas em leis estaduais ou federais. Essas leis onde já existe previsão estadual, né, seriam retiradas. E as demais seriam condensadas em uma legislação mais simples, né, para que se possa cumprir. Você tem uma ideia, hoje, se você coloca um letreiro no seu restaurante, para se fazer o cálculo de quanto vai cobrar a CETEC, 90% dos comerciantes não conseguem fazer esse cálculo.
o próprio cálculo previsto na legislação é muito complexo. Então, o município de Campinas, hoje, ele representa aí, mais de 60% das leis que se tem para o estabelecimento de bares na cidade. A gente entende que isso deveria ser reduzido para menos da metade, né, visto que várias delas já têm previsão estadual e federal, e muitas delas também poderiam ser reduzidas para um texto mais fácil de ser entendido, inclusive para facilitar a própria cobrança do município, ou seja, né, a fiscalização do município também fica fácil, porque o agente público tem condições realmente de saber o que aquele estabelecimento deve cumprir. Ô, presidente, pela ordem, só um minutinho. Presidente, se eu puder complementar um pouco, até para contar um pouco aí de como que esse trabalho ele se concretizou dentro do Conselho de Administração da Brasel e os próximos passos que a gente também está vislumbrando com isso. Então, aqui a gente tem esses macro grupos de assuntos aí que foram classificadas leis, né? E a principal aí que a gente tem uma grande dificuldade, uma necessidade de melhoria são as legislações ligadas aí com o alvará, né, com a expedição de alvará e também com os planos de diretores de regulamentação urbana, que é onde realmente você começa a ver um emaranhado de definições, um emaranhado de regramentos que eles muitas vezes batem de frente um com o outro e você não consegue tirar esse nó do teu processo de aprovação, e aí com isso os processos ficam parados. Quando a gente fez esse trabalho, a gente tinha um entendimento, presidente, que não daria para chegar e dar 10 passos de uma vez. Não dá para a gente chegar. A gente tem até um sonho dentro da Brasel de ter uma lei setorial. Então, eu vou abrir um restaurante, estou falando de restaurante, mas poderia ser de qualquer outro negócio, ele tem uma legislação que conta de tudo que ele tem que fazer, desde acessibilidade, até placas, até urbanismo, mas é muito difícil você conseguir estruturar uma coisa dessa, porque envolve muitos assuntos, desde tributação, com prefeitura e assim. Então a gente falou, vamos entender o primeiro passo. Quais são as coisas que são redundantes? Então, por exemplo, uma das leis que a gente, no Conselho, achou muito interessante, o PROCON pede para atualizar o telefone. Tem 3 leis de atualização de telefone. Então, cada vez que o PROCON muda de telefone, sai uma lei nova falando que tem que ter o telefone novo do PROCON. Não faz sentido nenhum. E se o seu contador comeu bola, etc., e o PROCON vai no estabelecimento, mas você está com o telefone errado, porque você não ficou sabendo da legislação que tinha. Era só fazer uma legislação. O telefone do PROCON tem que estar atualizado. Então, esse tipo de ajuste, ele é simples, ele dá uma transparência muito grande para a legislação e fica fácil da gente, que precisa atender a legislação, fazer o nosso trabalho. Então, a gente começou a entender que algumas coisas são redundantes, algumas coisas são simples de ser ajustadas, e depois a gente tem uma parte que realmente onde impacta fortemente o empreender, ajustes que fazem com que as leis, que tem muita coisa antiga que está descolada da realidade, ela seja próxima e seja prática para promover o empreendedorismo. Então, uma coisa que a gente entendeu, a gente tem 2 momentos. Um é simplificar a legislação e outra coisa é promover o empreendedorismo. A gente, com esse trabalho, a gente entendeu e está bem fundamentado no trabalho do escritório do Dr. Gustavo, todo esse processo de simplificação. E aí, eu acho que depois um segundo momento é a gente começar, então, o que a gente pode fazer para melhorar o procedimento de alvará. Então, quando saiu a Lei da Liberdade Econômica, que partia do pressuposto de se ele está abrindo, ele está responsável por aquilo, e se ele não fizer certo, aí o Estado vem e ajusta aquela conduta com as penalidades necessárias, era para ter já dado um ajuste grande nisso. E quando o pessoal consulta a gente sobre isso, chegou na ponta? Não chegou, porque apesar de ter tido essa mudança na mentalidade legislativa federal, que tem até dispositivos municipais, a parte burocrática do município ainda não faz. Então, para você conseguir tirar um alvará, por exemplo, se não for o fiscal da prefeitura liberar teu alvará, você está sem alvará.
Até hoje é assim. Então, e não tem esse pressuposto, não. Você tem um auto declaratório, né, um ato autodeclaratório que você está fazendo de acordo com a lei. E se eu tiver alguma denúncia ou algum tipo de problema, se a fiscalização for lá, ela recupera faz esse ajuste de conduta e organiza o estabelecimento. Então, é bem interessante esse trabalho. A gente ainda tem uma iniciativa dentro da Brasel este ano, que é conseguir começar a fazer esses ajustes, e aí já coloco a Brasel à disposição da Câmara, à disposição dessa comissão, para a gente tentar construir isso junto, porque realmente é um passo importante e que a gente entende não ser tão complexo neste começo, porque é o que o doutor Gustavo falou, a gente não está tentando mudar ou tirar ou esvaziar o processo legislatório que foi criado. A gente está tentando simplificar para ser fácil da gente entender e poder seguir a regra. E hoje, quando você vê, tem muitos estabelecimentos que acabam não seguindo a regra e sofrendo punições, fiscalizações, que o próprio empreendedor ou o próprio contador do empreendedor não sabia que tinha que fazer, porque é complexo de entender. Então, acho que se a gente conseguir já dar esse primeiro passo, a regra é clara, é fácil de fazer, aí quem não está fazendo tem um outro viés, fica muito mais fácil da gente já dar um passo grande para empreender e fazer a cidade se tornar um berço de empreendedorismo, né? Com certeza, Matheus, a gente precisa de vocês que nos deem toda a iniciativa dessas mudanças necessárias, porque nós aqui, os legisladores, o poder público, temos uma visão de fora do problema, uma visão limitada, uma perspectiva totalmente diferente de quem está no dia a dia empreendendo, e muitas vezes, como a gente falou aqui, as leis feitas muitos anos atrás, muitas décadas atrás, e tudo isso precisa ser atualizado e tem que acompanhar a realidade da economia e a realidade socioeconômica, né, da cidade e do país. Lembrando que o projeto da liberdade econômica, nós chegamos a protocolar aqui na casa 2 anos atrás e até hoje, infelizmente, não andou, né? Que era justamente para dar mais um reforço no que já veio de Brasília para cá e se colocar em ação, mas por enquanto a gente espera que conosco aqui a gente possa dar esse empurrãozinho e a coisa comece a andar, né? Eu gostaria de passar aqui para os nossos colegas, o Igor, Diego e o Major, se vocês têm algo a colocar para a gente. Entendo que estamos chegando aí nos finalmente. O presidente, Igor, obrigado pela oportunidade. Sem som, Igor. Peraí. Não, tá, pode falar. Pronto. Pode falar, tá ouvindo aí? Beleza. Então, é o seguinte, presidente, eu também vou colocar de uma maneira aqui que não foi colocada para contribuir também, mas é de extrema importância. A sensação que nós, enquanto cidadão, nós temos, parece que a burocracia e a corrupção, ela tem andado de mãos dadas, sabe? Tem andado junto. Eu sei que é importante a gente dizer isso, porque num ambiente cheio de obstáculos de burocracia, surge a corrupção trazendo a facilidade, né? Trazendo um meio mais rápido, mais ágil. Então, eu acho importante colocar dessa maneira que, desburocratizando, a gente também está contribuindo contra a corrupção, contra esse setor obscuro que existe, que a gente, assim, a gente sente isso, a gente não consegue, pelo menos eu ainda não consegui prova, nem documentos, mas a gente sente que é muito difícil. Inclusive, eu recebo em meu gabinete muitos pedidos. Eu falo, poxa, não é por aqui, né? Por exemplo, o Matheus falou, em nenhum do processo, como também o Gustavo mostrou aí, tem um legislativo, pô, para ter que ajudar nisso. Por que essas pessoas estão nos procurando? Se estão nos procurando é porque alguma coisa está errada. É por aí, o legislativo, né, tem muitas coisas que não deveriam passar por aqui, só passa por aqui quando algo não está acontecendo como deveria acontecer. E aí, sem opções, eles nos procuram. E graças a Deus que me procura mesmo, porque poderia cair na mão de alguma corrupção aí, tá? Então, é importante trazer o dia a dia também nosso aqui, o que eu estou sentindo nesses meses, né?
a nossa percepção de negócio. Então, só para complementar também uma outra linha muito importante e difícil de falar, difícil de atuar, mas é uma percepção eu, enquanto vereador, estou tendo aqui nesses meses aqui. Muito bom, Igor. A gente sabe dessa triste realidade, né? E a gente espera que essa mentalidade da burocracia, a corrupção andarem de mãos dadas, ela tenha um fim um dia nesse país, né? Major Jaime, com você a palavra. Eu vou fazer uma pergunta aí, pode ser tanto o presidente Matheus quanto o doutor Gustavo. De tudo que foi falado, né, a gente tem realmente muita burocracia, um excesso de leis, coisas que realmente não funcionam e atrapalham demais os negócios, né? A dificuldade que se tem realmente, não é só confirmando, né, corroborando com o que vocês já falaram. Mas eu queria que vocês, se puderem, tem algum exemplo de alguma cidade que já conseguiu quebrar essa barreira, que já passou desse momento de burocracia, e hoje pode ser um exemplo para que a gente possa seguir alguma boa prática que exista em algum lugar? E também, aí a segunda pergunta, me desculpa, eu já vou fazer as duas já. A Lei de Liberdade Econômica, ela veio para poder ajudar, né? E infelizmente em alguns lugares isso não está acontecendo, que é o caso aqui de Campinas. A gente não colocou ela em prática, né? A gente não colocou ela para funcionar. Mas qual é a importância dela para comerciantes, a importância dela para o empreendedor? Talvez, não sei se todos aqui têm conhecimento da lei, mas se puder, né, só citar um pouquinho da importância dela para qualquer empreendedor do nosso país, para que ele possa, né, ficar livre de algumas coisas básicas, como é o alvará, por exemplo, né? Então, por favor, obrigado aí pela palestra de vocês, aí, pelo que vocês falaram. Eu vou responder um pouco, aí depois, o doutor Gustavo, aí depois você complementa, por favor. Obrigado pela pergunta, Major Jaime. A primeira pergunta, a gente tem momentos diferentes em várias regiões diferentes e a gente, na Brasil, acaba acompanhando muito isso. Então, a gente tem alguns locais que têm legislações, na verdade, tem processos e procedimentos mais simples, e tem alguns que são mais complicados mesmo. Então, por exemplo, BH tem um procedimento super prático para o setor de bares e restaurantes. É muito fácil você conseguir construir o seu bar e seu restaurante e começar a operar. Inclusive, existem convênios da prefeitura, junto com associações, a Brasel, uma delas, que ajuda nesse procedimento, nesse processo, para os empresários conseguirem saber o caminho das pedras de uma maneira mais prática e fácil. Então, isso até reflete que virou capital dos botecos, BH. Rio de Janeiro também tem uma legislação muito bem avançada. Curitiba é um outro lugar que tem uma legislação avançada nesse procedimento de alvarás e começar a empreender. Lembrando que a gente tem ali mais de 9 grupos de assuntos, né, nessas legislações. Então, dependendo da cidade, num bloco de assuntos, por exemplo, alvará em BH é mais prático, mas em outro é mais complexo. Então, quando a gente estava lá atrás, em 2019, que deu esse start dentro da Brasel para a gente começar a fazer esse trabalho, que a gente estava com um projeto de lei que foi vulgarmente chamado de fecha-bar, depois a gente tentou renomeá-lo para bar amigo da vizinhança, que era com relação a distúrbio, a lei do silêncio, o pessoal ter seu direito ao descanso e ao não barulho no período noturno. A gente fez um levantamento grande no Brasil para entender quais cidades que funcionavam bem, se a legislação, isso aí é uma normativa, se essa normativa de como calcular esse distúrbio, ele funciona na prática ou não, e aí você via disparidades no Brasil inteiro. Então, eu acho que dependendo do tópico, você tem algumas cidades mais modelos que vale a pena a gente trabalhar e buscar esses ajustes. Na segunda pergunta, com relação à liberdade econômica, a lei de liberdade econômica, não é aqui Campinas que tem esse problema que você relatou e que o presidente Paulo Gaspar relatou. A gente vê isso no Brasil inteiro. Então, na hora que a gente fala, mas e aí?
posso abrir meu negócio que é de baixo risco? Então, para quem está nos ouvindo aí, eu vou simplificar de uma maneira extremamente singela. Eu sei que eu vou cometer erros aqui nessa simplificação, mas assim, se o seu negócio não vai impactar a população em volta, ou seja, ele é classificado como negócio de baixo risco, você pode trabalhar. Você vai lá, abre a tua empresa, tira um CNPJ e começou a funcionar. Então, é dessa simplificação que seria. Estou trazendo num nível muito simplista a legislação. Mas você se compromete a fazer o que você está falando que você vai fazer. Então, você não está abrindo uma indústria química falando que você é uma lojinha de celular ou uma banca de jornal. Mas se você fez essa conduta errada, as autoridades vêm e vai te penalizar de uma maneira exemplar. Então, todos os municípios na cidade, no Brasil, têm dificuldade de ter fiscalização, mão de obra para isso, foco para isso. Eu acho que nem é o trabalho ficar fiscalizando. Mas, se a gente conseguisse transformar isso quando você tem denúncia, ou quando aleatoriamente vai buscar, ou em momentos amostrais fazer ajustes, a gente teria uma fiscalização muito mais ativa, que punir aqueles que realmente não estão seguindo a regra e ajudaria aqueles que estão seguindo a regra. E o ajudar aqueles que estão seguindo a regra ou que querem seguir a regra não é nem ajudar, é simplesmente deixar a gente trabalhar. É isso que a gente fala no Brasil. O empresário só precisa que deixe a gente trabalhar. Deixar a gente trabalhar, a gente vai fazer direito. 99% vai ter aquele 1% que aí a fiscalização focada naquilo ajusta a conduta e a gente tem um ambiente de negócios muito mais propício. Então, no Brasil inteiro, a gente está vendo casos que a lei não chegou na ponta. Inclusive, a gente tem um editorial, né, da Bares e Restaurantes, uma revista. Inclusive, eu dei esse depoimento daqui de Campinas 2 meses atrás, 2 edições atrás, nessa revista, falando que isso não chegou na ponta aqui em Campinas também. Porque eu vou abrir, por exemplo, um restaurante é um negócio, é um KINAI de baixo impacto, só para ficar claro, uma indústria química é alto impacto, uma Ambev vai fazer um impacto alto, então você tem essas definições. Um restaurante que tem alvará de bombeiro, ou seja, ele está dando segurança à população que vai visitá-lo. Ele tem a licença da Anvisa, ou seja, ele respeita as normas de segurança dos alimentos para não entregar um alimento errado para o cliente e colocar em risco a vida do seu cliente. Ele é um ambiente de baixo risco com essas 2 liberações conseguidas. A gente não consegue abrir, e aí, a gente estava falando no começo, e ainda tem gente com 2, 3 anos de alvará, trabalhando com títulos precários, que nem o Dr. Gustavo falou, e gente que começou, abriu no meio da pandemia e ainda está trabalhando com protocolo. Então, é muito difícil, não está aqui na cidade de Campinas, a gente vê que ela não chegou ainda, porque essa mentalidade que acho que foi o principal ponto dessa legislação, ela não entrou ainda no cotidiano das autoridades. Ou seja, se eu estou falando que eu vou fazer uma coisa certa, eu vou fazer a coisa certa, mas se eu não fizer, você me penaliza. Continua ainda, não, mas eu preciso ver se você está fazendo certo mesmo. Então, enquanto o fiscal da Anvisa não for no restaurante, ele não tem o alvará. Quando o fiscal do bombeiro, por exemplo, o bombeiro ainda ele faz amostral, ele te deixa funcionar, você está dentro do projeto, e se você não estiver dentro do projeto, você tem uma penalidade muito grande. Então, ela é muito boa, ela precisa urgentemente chegar na ponta, né, aqui nas cidades, mas no Brasil inteiro a gente vê que isso ainda não aconteceu. Eu vou complementar aqui a fala do Matheus, presidente, e eu acho que, Major, como bem colocado aqui pelo nosso presidente Paulo Gaspar, o mais importante dessa lei é o intuito dessa lei. Ou seja, é o intuito de se mostrar, olha, você não precisa provar que você está fazendo certo. Sou eu que vou te fiscalizar para ver se você fez errado. Ou seja, aqui nós estamos ao contrário, né? A gente tem que provar que nós vamos fazer o certo para poder começar a funcionar. Então, acho que o intuito da lei, ela realmente é esse espírito que precisa trazer e que eu acho que essa comissão traz tão bem, né, nesse momento de realmente tentar tirar essa burocracia para que seja fácil empreender e para que não precise provar, né, que está certo, e sim o Estado provar que ele estava errado. Eu
coloco também, como foi muito bem colocado pelo o vereador Igor Diego, de que esse excesso de burocracia, infelizmente, está aliado à corrupção, né? Então, que a gente vê que essa dificuldade de fazer com que o funcionário público consiga fiscalizar com efetividade, gera aí um acúmulo de trabalho desnecessário para os fiscais, ou seja, essa fiscalização prévia, ela é ineficaz, uma vez que realmente os casos que deveriam estar sendo fiscalizados não tem agente público para isso, né? E principalmente ela gera aí uma série de brechas para que, infelizmente, a corrupção chegue nesse momento aí de criar facilidade aonde tem dificuldade. Então, a desburocratização do setor realmente ela agrega muito para Campinas. Eu acho que essa comissão, tenho certeza que vai conseguir fazer um excelente trabalho para que Campinas diminua a corrupção, diminua a burocracia, gere emprego, para que a gente possa aí ter um movimento aí de crescimento na cidade. Muito bom, doutor Gustavo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Tem uma outra aqui do Daniel da Escola também. Vocês têm uma noção assim, de quanto a burocracia ela onera o custo final para o consumidor? Falando assim, poxa, se a gente tivesse uma legislação aqui da Eslovênia, lá da Austrália, o custo seria 20%, 30% menor, porque a gente não precisaria ter tanto contador, tanta despesa com isso, com aquilo e tal. Existe algum parâmetro para medir isso ou não? Presidente, não tem, eu pelo menos não tenho esse parâmetro calculado, né? A gente tem o sentimento de como que é isso. Uma questão é a parte tributária, que eu acho que não é o que está em questão, e outra coisa são as dificuldades, os custos que essas dificuldades trazem. Eu acho que é um pouco complexo eu tentar responder isso num percentual de custo, mas eu vou dar um exemplo de um dos casos que a gente atuou no Carnaval de 2018 e depois no Carnaval de 2019, que gera um custo que ninguém coloca na planilha. Então, quando você vai abrir um restaurante, você vai fazer seu modelo de negócio, seu business plan, você nunca vai colocar na planilha. Então, no Carnaval de 2018, a gente foi convidado por alguns restaurantes de Barão Geraldo, porque o restaurante, no Carnaval, não pode abrir as portas em Barão Geraldo. Então, isso foi o que aconteceu em 2018 e quase aconteceu em 2019. Já vinha de 2017. Só poderia quem pedisse uma permissão. E essa permissão teria que ser montada, estruturada para você abrir teu restaurante, que já está aberto há não sei quantos anos. E a prefeitura falava se podia abrir ou não na sexta-feira de Carnaval. Então, por que a Brasel foi chamada em 2018 para fazer isso? Porque em 2017, muita gente, na sexta-feira, que já tinha comprado cerveja, espetinho, não sei o quê, etc., na sexta-feira não teve seu alvará revalidado para o Carnaval. Isso, nossa, é um prejuízo gigantesco. Tem estabelecimentos que o Carnaval paga metade do ano das suas contas. E aí esses empresários ficavam, mas peraí, eu não estou podendo vender cerveja, eu estou tendo que baixar minha porta e tem um cara ambulante permitido pela prefeitura com uma caixa de isopor de cerveja vendendo na frente do meu estabelecimento. Então imagina esse cara que está pagando imposto durante 10, 20 anos e por que ele não podia abrir? Porque não tinha alvará. Ele estava com, a gente chama o protocolo de funcionamento. Então ele tinha um protocolo, a prefeitura falava, quem tem alvará definitivo pode. Esse cara já trabalhava 10, 20, para você ter uma ideia, eu tenho um caso desse que é um restaurante de 20 anos. Existe o restaurante há 20 anos, continua lá, e tinha esse tipo de problema. Então, como que a gente coloca numa planilha isso? Meu Carnaval vai me gerar receita para pagar 2, 3 meses de salário dos meus funcionários, compro o meu estoque, e chego na hora, não tem essa validação. A gente sentou com a prefeitura e explicou, não tem como. Se você deixa o ano inteiro esse funcionário, esse empresário trabalhar com protocolo e não o alvará, por que no Carnaval essa pessoa não pode trabalhar? Então, são coisas que o cotidiano só que mostra esse tipo de problema. Então, eu acho difícil fazer essa conta, e essa conta, ela, na hora que a gente vai entrando, ela vai aprofundando e com certeza vai ficando cada vez maior.
é bem complexo mesmo e é bem custoso a gente não ter essas definições, não é? Paulo, se me permite, tem uma pesquisa feita pela Infomoney na internet e ela dá um pouco desse parâmetro. Ela mostra que no Brasil, o tempo necessário para se começar um negócio passa de 83 dias, enquanto a média no mundo são de 20 dias. Né? Na Europa, nós estamos falando em 10 dias para se ter um negócio aberto e funcionando. E o tempo necessário para pagamento de impostos no Brasil são 2.600 horas, enquanto a média no mundo são 261 horas. Então, realmente, esse custo Brasil, né, que a gente chama, ele impacta, sim, diretamente no preço do consumidor. Você tem aí um excesso, uma carga tributária excessiva, né? Você tem um custo burocrático grande, ou seja, como bem colocado pelo Matheus, se eu demoro para abrir empresa, durante todo aquele tempo eu estou gastando dinheiro, né, para poder abrir empresa. E isso impede com que pequenos investidores comecem seus negócios, que aumente a competitividade, com que você tenha um mercado mais autorregulado. Então, esse custo realmente impacta no preço, sim, do consumidor, na burocracia, e eu acho que, como bem colocado, são coisas simples, né? O que a gente diz, nós vamos numa super legislação, nós vamos simplificar o que já tem para que o empreendedor consiga trabalhar, gerar faturamento aí, gerar renda para os seus funcionários terem também renda e poder concluir o ciclo que gera economia aí na região de Campinas. A pergunta aqui do Daniel Biscola, em relação a taxas de publicidade da CETEC, que vocês têm que ter como estabelecimento comercial. Qual que é a dificuldade desse relacionamento com a CETEC? Como é que é essa fiscalização deles, às vezes o nível de exigência e o custo disso? Vocês acham que está bom? Isso tem que mexer também? Quando a gente pediu esse trabalho para o escritório do Dr. Gustavo e da doutora Marie, a gente tinha dois objetivos. O primeiro objetivo é a gente entender o que a gente podia simplificar, e o segundo objetivo, se alguém for abrir uma empresa, quanto que ela gasta para abrir. O parecer jurídico foi que a gente não consegue responder a segunda pergunta. Então, quando alguém vai abrir uma empresa em Campinas, ele não sabe quanto que ele vai gastar para abrir. Foi o que o Dr. Gustavo comentou, por exemplo, de mesas e cadeiras. Por exemplo, a CETEC também cuida de mesas e cadeiras, e a legislação é complexa. Então, você, dono de restaurante, você fica sabendo quanto você vai pagar depois que você entrou com o procedimento, o processo lá dentro, eles falam quanto que é a tua taxa. E se você for buscar na lei, para ver se você não consegue entender o cálculo. A mesma coisa acontece com várias outras regulamentações, inclusive o de publicidade. Aí, se é caro ou não, é a mesma coisa do se é caro ou não. Eu vou pegar o exemplo de mesas e cadeiras também para exemplificar esse caso. Depende muito de quanto que o estabelecimento usa daquele recurso. Então, qual que é a área que ele está colocando de área de publicidade ou quanto que é a área que ele está usando para colocar mesas e cadeiras. Quando você vai conversar com o empresário, tem empresários que já me relataram que é mais caro que o IPTU da cidade. Então, é gritante. O IPTU de Campinas é um IPTU extremamente caro para o pequeno empresário. Então, a publicidade, dependendo de como que você usa, ela é cara. O que a gente entendeu, e a gente já teve algumas reuniões na CETEC neste ano de 2019, para tentar entender, a gente falou, se você conseguir simplificar a legislação para ficar fácil da gente atendê-la, eventualmente até uma redução dessa tarifação vai aumentar a sua arrecadação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente consultou os empresários, falou assim, se fosse mais barato e fácil de você fazer, você usaria a tua calçada? Eu usaria um pedaço da minha calçada. E muita gente não usa, porque fala, não faz sentido, que eu não sei o que vai vir, aí depois o fiscal não sei como que ele vai me fiscalizar, aí depois eu não sei o que vai acontecer. Porque a regra, ela é complexa. Então, muita gente decide não, por exemplo, colocar a mesa
nas calçadas, porque não sabe como que vai ser o cotidiano, o dia a dia disso aí, fiscalização assim por diante. E a mesma coisa da publicidade. Tem muita gente que não faz o outdoor lá, as empenas, os prumos, tudo aqueles negócios que tem, porque é mais complexo. E, eventualmente, esse estabelecimento está perdendo um pouco de visibilidade, de conseguir trazer o público, porque ele não sabe, de novo, como que vai ser esse regramento. Então, a gente chegou a propor até coisas mais simples. Então, por exemplo, PTU é por metro quadrado, por que a gente não faz a regra de mesas e cadeiras por metro quadrado? Hoje você tem lá X cadeiras por X mesas, desde que o espaço é assim, assado, já começa a mudar muito a regra. Então, é uma mesa de 1 metro, mas aí o cara coloca uma mesa de 50, pode colocar 2, já serve 8 pessoas ao invés de 4. Então, esse tipo de coisa gera uma dificuldade tanto da autoridade de fiscalizar quanto da gente de conseguir respeitar a legislação. Então, não é barato, poderia ter uma arrecadação maior e ser mais barato para o empresário. Eu acho que esse é um caminho a se buscar. Se a gente precisa que tenha essa arrecadação, não pode abrir mão de arrecadação, como a gente sempre escuta as autoridades falando, de repente isso poderia gerar uma arrecadação maior, sendo mais barato para o empresário. Se a gente, um dos objetivos nossos, se a gente conseguir ajudar de alguma maneira tanto as autarquias quanto a Câmara de Vereadores a conseguir desenvolver isso, seria muito positivo. Com certeza, né, Matheus? Tanto nisso que você falou, como em todos os setores, quando você legaliza e simplifica a legislação, você permite que todo mundo que está na clandestinidade venha para a legalidade e aí você barateia o custo para todos, né? Porque até para viver na ilegalidade também tem seus riscos e às vezes o custo não compensa, né? Uma outra pergunta também do Daniel é sobre convênios com estacionamento. Vocês são obrigados a ter convênios? O que vocês acham que pode ser melhorado nisso? Esse é um ponto que quando a gente fez aquelas consultas e a gente levou os estabelecimentos a tentar resolver os alvarás, esse é um ponto que era recorrente. O que acontece? Principalmente nos bairros mais adensados da cidade, você tem hoje uma dificuldade de vagas de estacionamento. Isso acontece em todas as grandes cidades. Campinas não foge do seu papel. Quando a gente tinha a lei de zoneamento e urbanismo, que foi refeita, se não estou enganado, no final de 2018, né? A gente tinha uma regra para quantas vagas de garagem você precisava para o teu estabelecimento, assim por diante. E quando você vai para um imóvel que já era comercial, por exemplo, num bairro central da cidade, que já não tem vaga de garagem, e você vai pedir o alvará, porque aquele antigo estabelecimento fechou, você está abrindo fechou um restaurante antigo, você abriu o seu restaurante novo, não tem vaga de garagem, prédio no centro da cidade. Você não consegue abrir. Então foi feita um ajuste na legislação, na realidade um penduricalho, eu vou chamar dessa maneira, porque na legislação eu não consigo ter, porque eu não consigo ter que quebrar a casa e botar vaga de garagem na casa, e aí eu não tenho aquela casa para fazer o estabelecimento. Então surgiu um artifício que foi, se você tiver um convênio com estacionamento, e um estacionamento esteja próximo, se eu não estou enganado, a 500 metros daquela tua região, você pode conseguir o teu alvará. Então, isso foi um mecanismo que funciona. A grande maioria dos estabelecimentos não tem vaga de garagem dentro do estabelecimento, a porta para público já, né? Então, usa disso. E aí, os operadores de valet, os operadores de estacionamento, eles se conveniam com os restaurantes e conseguem resolver esse problema. Isso até 2018. Em 2018, mudou a legislação do plano diretor. E a gente até brinca, quando eu consegui pegar a tabela de quantas vagas precisavam para ter, uma lojinha de celular precisa ter 17 vagas de garagem. Então, é gritante a desconexão. Então, e no momento que agora tem muita gente que vai de Uber, muita gente que está morando perto, a gente está falando, mas no centro, por exemplo, vou dar um exemplo do bairro do Cambuí. Mas no Cambuí não tem vaga, é mais complicado,
você vai conversar com os donos de restaurante, 20%, 30% do público que vai é dos prédios que descem e vão almoçar. Esse cara não precisa de vaga. Então, é o que a gente falou do segundo momento desse trabalho de simplificação. No primeiro momento, a gente pegar as leis que existem, simplificar para ser fácil da gente atender, e depois, no segundo momento, vamos melhorar e trazer para a realidade. E elas são descoladas da realidade. Mesmo um projeto de lei de 2018, que tinha um intuito muito positivo de não gerar trânsito, de ter a segurança de você conseguir se locomover, na prática é muito difícil. Então, esse segundo passo ele é importante, e ele vai ter que ser construído junto com o empresário, junto com quem sofre lá na ponta de fazer. Então, hoje, por exemplo, se você for tentar abrir um restaurante num bairro de alto adensamento, é quase impossível você conseguir a legislação. Então, você vai buscar um estacionamento. Aí, a hora que você vai ver, aquele estacionamento que tem 50 vagas, tem convênio com 30 restaurantes, tem 5.000 vagas. Então, as coisas não fecham e a hora que você vê, a cidade tem funcionamento. Então, a gente conseguir trazer a lei para que ela seja próxima da realidade e a gente consiga cumpri-la. Bom, acredito que acabaram as perguntas. Deixo aí para o nosso colega novamente, Igor Diego, ficar à vontade se ele quiser fazer mais alguma finalização. E depois para o Matheus e o Gustavo e a gente encerra, pode ser? Presidente, eu tenho mais uma pergunta por curiosidade aqui. Qual é o custo hoje, Matheus, mais ou menos, para um restaurante aí poder abrir as taxas aí que envolva a taxa pública, envolvendo tudo, as taxas sanitárias, taxa de burocratização aí de laudo? Você tem mais ou menos uma ideia para conseguir emitir esse alvará? Eu perdi o começo, que eu não estava ouvindo. Igor, se puder repetir a pergunta... De taxa, essas coisas. Pois não. Tá me ouvindo bem, Matheus? Agora sim, agora sim. Agora foi. Mudei o microfone aqui. Eu perguntei se você tem noção, mais ou menos, em relação aos custos que fica de taxas aí para abrir um restaurante ou um bar, por cima mesmo, uma média para a gente saber isso aí. E a segunda pergunta seria se você sabe, por exemplo, a cada 10 bares ou restaurantes, quantos você acha em média aí que já tem o alvará definitivo aí já? Com relação aos custos, eles variam muito, principalmente pelo tamanho do estabelecimento, né? Então, o estabelecimento menor, ele vai ter um custo menor, e o estabelecimento maior, ele vai ter um custo maior, e também pelo grau de complexidade. Vamos colocar dessa maneira. O estabelecimento, ele tem um tamanho menor, então ele não precisa passar por um processo de bombeiro. Então, por exemplo, o bombeiro tem 500 metros, tem uma legislação do Corpo de Bombeiros que abaixo de 500 metros você precisa de um tipo de liberação do Corpo de Bombeiros e acima de 500 metros de construção você precisa de um outro tipo de liberação, por ter mais risco à vida dos clientes que estão lá dentro. Então, na hora que você começa a somar o projeto do bombeiro, mais o projeto do urbanístico, do arquiteto, e todas as legalizações e todos os processos que você tem que pagar quanto a isso, depende muito de quanto se você está num estabelecimento pequeno com baixa complexidade ou se está num estabelecimento maior com alta complexidade. Então é um pouco difícil de precificar. Mas se eu te contar uma percepção que a gente tem, e a gente conversou com muita gente a respeito disso, ele fala assim, o problema não é o valor que eu pago para a prefeitura analisar meu alvará. A hora que você vai conversar com o empresário, ele não está preocupado, não que ele não esteja preocupado, que tem esse dinheiro sobrando, principalmente agora, mas a preocupação dele é ele ter certeza que aquele dinheiro que ele está investindo vai dar segurança para ele poder operar e conseguir fazer receita com aquilo. Então, o nosso custo maior nesse aspecto é a insegurança jurídica e o prazo. Isso foi a primeira pergunta sua, eu lembro que tinha uma segunda que eu me esqueci. A segunda é um quantitativo mais ou menos assim, a cada 10 bares e restaurantes, você acha que com alvará já, quantos mais ou menos tem em Campinas isso? Porque eu vi uma reportagem até, só para enfatizar, uma reportagem que eu vi que em São Paulo, de 10, 2, através de uma pesquisa da Folha, apenas 2 tinham lá.
eu vou te falar que é baixo mesmo. Eu não tenho essa pesquisa, mas quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente fez um levantamento rápido com os principais restaurantes que estavam ali, os restaurantes que participavam do Conselho de Administração da Brasel, os restaurantes próximos que a gente tinha conhecido, e menos da metade desses empresários tinham o alvará de funcionamento. Então, quando a gente foi levar esses restaurantes para fazer análise dos seus alvarás, lá que eu contei aqui no começo do nosso bate-papo, em 2019, 4 eram do Conselho de Administração da Brasel. Então, são restaurantes de empresários que estão há muitos anos já e que eles estavam precisando resolver situações dos seus alvarás. E quando a gente vai para um estabelecimento de menor porte, a tendência é ser muito maior, porque aí aquelas taxas da prefeitura têm um peso maior, a complexidade tem um peso maior, e esse empresário pequeno, que é o cara que deveria ser incentivado para entrar no mercado e começar a operar, ele não tem contador, ele não tem advogado, ele não tem, eventualmente, a verba para contratar um despachante para fazer todo o seu processo inicial. Então, quando a gente vai para os estabelecimentos menores, essa taxa de informalidade ela é gigantesca. Então, eu deixo agora para o Matheus Mazon e depois o Dr. Gustavo fazer as suas considerações finais, despedimos e encerramos por hoje aqui. Presidente Matheus. É um prazer poder estar aqui com você, Paulo. Obrigado pelo convite. A gente vem tentando aí, como associação, ajudar de todas as formas possíveis aí a simplificar o empreender mesmo e melhorar a qualidade de vida da nossa população. A gente entende que o setor de bares e restaurantes, ele é uma força, a gente até brinca aí, uma vez o presidente da Brasel, junto com o ex-presidente Lula, contou que a Brasel é a maior entidade de mudança social que existe no país. E aí o ex-presidente perguntou para ele por que ele achava isso. E é muito claro, você pode ir num vilarejo, não é nenhuma cidade, que pode até não ter uma igreja, que pode até não ter um banco, mas um boteco tem. E se esse cara do boteco, que ele é o líder daquela família que está trabalhando, que eventualmente influencia o pessoal que vai naquele boteco conversar, tomar cerveja, tomar uma pinguinha, comer um pão na chapa. Se esse cara conseguir entender a sua função na sociedade e ajudar um pouco mais, enfim, fazendo finanças pessoais um pouco melhor, sabendo gerenciar um pouco melhor o seu negócio, conseguindo colocar seus filhos na escola, a gente tem uma capilaridade gigantesca para ajudar e melhorar esse país. Por isso que a gente fala que a gente está buscando simplificar o empreender, porque na hora que esse cara sai da informalidade e entra na formalidade, porque agora ficou fácil dele entrar na formalidade, esse cara começa a ser um exemplo para aquela comunidade de que fazer as coisas direito funciona. Então, eu acho que esse é o papel da associação nossa. A gente está tentando trazer isso aqui para Campinas e eu tenho certeza que são com ações como essa aqui da Câmara, de ter um comitê específico para tentar desburocratizar, eu acho que é o passo principal que a gente tem que dar nesse sentido. Então, parabéns aí pelo pioneirismo, pelo trabalho, e pode contar sempre com a gente. Como bem colocado pelo Matheus, presidente, eu agradeço aqui, em nome da Brasel, em nome aí do escritório, a possibilidade de apresentar esse trabalho. Agradeço ao Major Jaime, vereador Igor Diego, o presidente Paulo Gaspar aqui dessa comissão. É realmente um prazer estar aqui, porque essa comissão é de suma importância. O trabalho que essa comissão está fazendo, e tenho certeza que vai entregar um excelente resultado, tem chance aí de mudar o empreendedorismo na cidade de Campinas e com isso mudar o Brasil. Ou seja, é o que o Matheus bem colocou, né? Mudando os pequenos, se mostra que é possível fazer, que vale a pena fazer, e com certeza eu acho que nós vamos conseguir aí vencer essa batalha da burocracia no Brasil como um todo e conseguir fazer um país melhor para se empreender. Então, obrigado pelo convite e parabéns aí pelo pioneirismo aí dessa comissão e por todos os seus membros.
Muito obrigado, Matheus, doutor Gustavo. O Major quer fazer uma consideração final, Major? Presidente, rapidamente, só agradecer aí mais uma vez o convite, fazer parte também dessa comissão, parabenizar aí o Major, o seu som está um pouco baixo, dá para aumentar o volume? Tá ouvindo? Melhorou? Melhorou? Deixa eu só ver aqui. Está bem baixo para a gente, mas vamos lá, se não der para aumentar mais, vai assim mesmo. Melhorou ou não? Tá ouvindo? Tá muito baixo, Major, continua baixo. O Igor tá perfeito aqui pra gente, o seu tá baixo. Então, acho que deve ser a minha conexão aqui. Eu tô tentando falar e não tô conseguindo. Coloca o microfone aqui mais perto aqui, Major. Tá dando para ouvir o senhor? Peraí. Só que tá baixo. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Você desconectou o microfone aí, Major? O microfone aqui. O Igor, valeu pela dica, Igor. Mas, presidente, só parabenizar a iniciativa, mandar um grande abraço aí ao presidente Matheus, também ao doutor Gustavo. Eles são têm muito conhecimento, né? São pessoas que têm vivenciado nessas dificuldades do dia a dia. E agradeço também ao vereador Igor, né, por estar sempre junto com a gente nessa parceria. E agora junto com o presidente, né, Paulo Gaspar, que teve a iniciativa, viu, ao Matheus e ao doutor Gustavo. A iniciativa foi do Paulo Gaspar, do nosso presidente da comissão, em discutir essa demanda, discutir essa questão, e a gente buscar algumas soluções. E a gente tem que sair dessa comissão muito fortalecido, né, e com algumas ideias e algumas ações práticas. Alguma coisa tem que acontecer de bom de tudo isso que a gente está discutindo. É isso que a gente quer e é isso que a gente espera. Parabéns a todos vocês, parabéns, presidente, pela iniciativa. Um grande abraço também a todos os funcionários da TV Câmara e todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. O senhor está sem som, presidente. Presidente, o senhor está sem som. Me perdoa, falei um monte aqui sem áudio, gente. Marinheiro de primeira viagem é fogo. Mas então, repetindo aqui, é uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui, esse timaço, tanto dos empreendedores aqui, o Matheus e o Gustavo, quanto o corpo técnico da casa, os nossos colegas vereadores aqui, o Igor, o Major, o nosso Daniel Biscola aqui sempre apoiando, toda a equipe de gabinete trabalhando forte, vocês todos aqui em casa que ainda, quem não acompanhou, vai assistir com a gente depois no videotape, aí vai estar divulgando isso nas redes sociais, e a gente precisa trabalhar muito focado nesse tema, porque é de interesse nacional, não é só de interesse de Campinas. Tenho muita fé que, como foi dito aqui, a gente vai poder efetivamente ajudar. A comissão vai poder ajudar muito fortemente nessa questão da desburocratização. Sei que meus colegas aqui estão empenhados nisso também. Acredito que o prefeito também esteja empenhado. E aí, o que a gente, com todas essas boas intenções e com todo esse empenho, tanto do executivo, do legislativo e dos empreendedores da iniciativa privada, só falta a gente realmente erguer as mangas e trabalhar em cima de pautas e encontrar as melhores saídas, porque é complexo, a gente sabe que a máquina ela é travada, ela é amarrada, e é uma cultura secular que nós temos no Brasil, quebrar paradigmas, né? A gente sabe que não é fácil, que não é do dia para a noite, mas não falta energia, não falta empenho, não falta iniciativa, e agora vamos trabalhar para que isso aconteça. A Brasel está de parabéns por todo o pioneirismo. Nessa reunião que nós já tivemos com eles lá na sede deles, a gente ficou impressionado com o preparo, com esse trabalho que já foi feito aí pelo Dr. Gustavo para fazer todo esse levantamento das leis, tudo que foi colocado aí, leis federais, estaduais, municipais. A gente precisa, já vai ser um material quase que pronto para a comissão poder levar isso para o nosso relatório final. Então, parabenizo mais uma vez e contem conosco
Obrigado a todos, obrigado TV Câmara e até a próxima. Logo mais, 3 horas da tarde, nós retornaremos ao vivo com a Comissão Especial de Estudos sobre o desenvolvimento do Distrito do Campo Grande, que hoje vai discutir o programa Primeira Infância. Então, logo mais, 3 horas da tarde. Fique com a gente e acompanhe a nossa programação. Até mais. TV Câmara, Campinas.